Olá, viduzitos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Audição Literária. E hoje eu vou responder uma tag que é muito especial pra mim. Espero não ter perdido o time dela, mas é a Folklore Book Tag. Essa tag foi criada pelos maravilhosos Edu, do canal Peraí Edu, a Thaís, do pronome interrogativo, e também a Clara, do canal Clara Decol. Vou deixar os vídeos dos respectivos aqui no box da descrição para vocês conferirem também, porque os vídeos deles estão muito legais. E pra quem não sabe, gente, Folklore é o nome do novo álbum da Taylor Swift, que foi lançado recentemente e também, surpreendentemente, pegou aí todo mundo de surpresa. E eu confesso que desde então, gente, eu só vivo esse álbum. Apesar de fazer algumas semanas aí que ele já foi lançado, eu continuo, assim, sobrevivendo à base dele. E desde quando eu vi essa tag, então, eu fiquei com muita vontade de responder ela. E então, para cada perguntinha, ela faz referência ao nome de cada faixa, então, desse álbum, gente. Sem mais delongas, porque responder tag, assim, demora um tempinho. Bora, então, para as respostas. Eu vou ficar olhando aqui pro notebook, porque eu não sou capaz de decorar nada, muito menos essas perguntas. Dewan, aquele personagem que é completamente diferente de você, mas que, de certa forma, te completa. Eu pensei muito sobre essa pergunta, porque existe um estilo de personagem que é completamente o oposto de mim. E eu escolhi uma personagem, então, pra representar todos esses personagens. Eu escolhi a Spensa, né, de Skyward, porque, gente, ela é meio briguenta, explosiva, impulsiva, completamente o oposto de mim, porque eu acho que às vezes eu sou calma até demais, mas assim, se você cutucar muito, quando eu ficar full pistola, gente, sério, eu fico irreconhecível. Mas assim, na maior parte do tempo, eu sou uma pessoa mega deboísta. E assim, eu sempre fico inconformada em como eu gosto desse tipo de personagem, sabe? Eu acho que é mais ou menos aquilo do oposto atrair a gente, sabe? Então, a Spensa, ela representa isso pra mim. Acho que o que é mais interessante aqui é que ela é uma personagem que vive sempre na defensiva, né? Eu acho que é por isso que ela é tão impulsiva assim. E o mais engraçado, gente, é que ela tem, tipo, 1,5 m, ela é bem baixinha, mas ela não deixa ninguém intimidar ela, sabe? Ela bota todo mundo pra correr. Ela é um pouco estranha também, porque ela cresceu escutando histórias de vikings. Então ela tem, assim, um linguajar meio peculiar, meio violento também, arcaico, o que faz dessa personagem ser ainda mais engraçada, sabe? Então eu gosto muito dela, principalmente desse jeito dela mais explosivo. E às vezes eu gostaria de ser também como ela, sabe? 2. Cardigan. Um personagem de alguma série que você sabe que vai mudar ou evoluir. Pra essa pergunta, eu escolhi a Nina de Six of Crows. Ela é uma personagem que já passou por muita coisa. Eu amo essa personagem e tudo que ela representa. Mas, no último livro da duologia, que foi Crooked Kingdom, né? Esse que tava de ponta cabeça. Ela passou por muitas coisas nesse livro, principalmente aí no final, e foram coisas que mexeram muito com ela. E eu já sentia que a história dela não poderia finalizar ali, que ela tinha muita coisa pra desenvolver, pra evoluir, pelo que aconteceu com ela. Tanto é que a Bardugo deu continuidade na história dela. Na duologia de King of Scars, né, que é também conhecido como a duologia do Nikolai. Então sei que é uma personagem que tem ali uma nova trajetória, um novo caminho pra percorrer e também evoluir. A próxima pergunta, então, 3. The Last Great American Dynasty. Um personagem que faz toda a diferença para a história. Sem ele, o livro não seria o mesmo, gente. Para essa pergunta eu vou escolher um personagem de uma das minhas últimas leituras, que foi a Fúria Vermelha, e é o personagem Sevro. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas desde o início ele se mostrou ali um personagem diferente, meio fora da curva. E ele fez muitas coisas, sabe, nessa história. Com certeza, se não fosse por ele, os rumos da história seria completamente diferente. Eu espero de coração que ele não seja um personagem injustiçado, porque acho que ele merece ali alguns méritos. Espero que a gente tenha um pouco mais desse personagem no decorrer da trilogia e que ele também ganhe alguns méritos pelos seus feitos, né? Mas com certeza Fúria Vermelha não seria a mesma sem o Sevro, sabe? A gente não teria aquele desfecho, certo personagem não chegaria até onde ele chegou sem o Sevro, por isso eu escolho ele. 4. Exile.
Uma linha tênue entre amar e odiar. Gente, essa pergunta foi feita para responder com Jordan, ou como é mais conhecido, Jude e Cardan de O Príncipe Cruel. Porque, gente, eles assim, primeiro vem o ódio, depois vem o amor. Mas eu acho incrível a capacidade desses dois de se odiarem. E a gente sabe que, no fundo, eles também se amam, né? E eles transmitem muito esse sentimento pra gente, porque a gente não sabe o que sentir, sabe? Eu odeio e eu também amo esse casal. No fundo, eu mais amo, eu torço muito pra que tudo dê certo. Eu sofro muito por eles, viu, gente? Eu se sofro. Mas eu acho eles dois, assim, a personificação do relacionamento amor e ódio. E confesso que estou com muito medo do que a Holly Black preparou para nós aí nesse último livro. Estou muito ansiosa para conferir qual vai ser esse desfecho, qual o sentimento que vai ganhar, né, gente? Então vamos para a próxima pergunta, que é My Tears Ricochet, um casal que você amaria ter conhecido mais jovem. Gente, eu tô lendo Percy Jackson e os Olimpianos, né? E eu acho que se eu fosse mais novinha, eu ia adorar conhecer o Percy Jackson e a Annabeth. Eu só li até o segundo livro até então, Mar de Monstros. Eles não são um casal ainda, até porque eu não vivo numa bolha. Eu sei que uma hora eles vão virar um casalzinho. Mas até então eu gosto muito da amizade deles, sabe? Da dinâmica da amizade entre eles. Da Annabeth ser aquela pessoa mais inteligente e o Percy ser aquele mais corajoso. Eu já gosto muito do relacionamento deles, da interação entre eles, mas eu acho que se eu conhecesse eles mais jovem, eu ia gostar ainda mais. 6. Mirrorball, um livro que define realmente quem você é. Gente, eu jurei que eu ia tentar não ser tão repetitiva nessa tag, mas eu não consegui encontrar outro livro que me defina melhor, sabe, do que Os Noivos do Inverno. Vocês devem estar cansados de me ouvir falar sobre essa história, eu sei. Mas, gente, por que será que essa história, ela me define? Porque, primeiro assim, que eu me identifico muito com a Ofélia, né? Porque ela tem que lidar muito com as suas próprias complexidades. Então eu me identifico muito com o jeito dela. E, gente, sobre a história, eu gosto muito porque ela tem uma superfície bonitinha, fofinha, mas quando você adentra de verdade dentro desse universo, você vê assim que as coisas são mais complexas do que você imaginou e que ele foge muito assim do convencional, sabe? Então eu acho que esse livro aqui define muito tanto eu, Gisele, quanto eu, Gisele, leitora, sabe? É assim, o meu tipo de história. 7. Seven. Um livro que mesmo anos depois continua o mesmo pra você. Bom, no ano passado eu reli Feita de Fumaça e Osso, um livro que eu tinha lido há muito tempo. Eu não lembrava nada sobre a história, mas eu lembrava muito das sensações que ele tinha me passado, né? Porque, gente, é incrível que a minha memória ela é muito fraca, mas as sensações que eu tive quando eu li o livro fica muito marcado em mim, né? E eu lembro que eu comecei então a reler Feita de Fumaça e Osso, eu tinha só alguns vislumbres da história e era como se eu estivesse lendo uma história nova, mas ao mesmo tempo eu tava com um sentimento de familiaridade, sabe? E eu acho que os mesmos sentimentos que eu senti quando eu li da primeira vez, eu também senti lendo esse livro pela segunda vez. E eu achei muito doido, sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas foi mais ou menos algo assim que eu senti. Eu consegui me conectar novamente com a história, de ficar imersa, de curtir a escrita da autora, que é o que eu mais gosto. E sentir os mesmos sentimentos que eu senti quando fiz a primeira leitura. Então, acho que essa é a resposta perfeita para essa pergunta. 8. August, um casal que era perfeito, mas não terminou junto. Eu vou mudar um pouquinho essa pergunta. Eu não vou responder com casal, mas eu vou responder com um trisal. Eu não vou falar o nome deles, gente, porque senão eu vou estragar a experiência de leitura de quem ainda não leu ou pretende ler a Quinta Estação. Mas assim, só quem viveu sabe. A gente tem aqui um trisal, gente, que é perfeito. E eu adoro a forma como eles se conhecem e a forma como eles se relacionam, a dinâmica entre eles e como eles formam uma família, sabe? E eu torci muito pra esse trisal dar certo. E assim, a própria pergunta já é um spoiler, sabe? Porque eles não terminam juntos. E meu coração despedaçou, sabe? E ficou só na memória, porque eu amei de verdade a construção desse trisal. Queria muito que tivesse dado certo, mas assim, acabou ficando só na memória mesmo. E se você já leu, você sabe de quem eu tô falando. 9. This is My Tribe. Um lançamento internacional que você clama para que alguma editora note. Gente,
The Way of Kings. Stormlight Archive. Por favor, editoras, por tudo que é mais sagrado. Eu sei que assim, o mercado não está bom para receber esse livro por hora, né? Eu acho que essa seria uma série complexa e grande, né? Acho que cada livro tem em torno de 1000 páginas, até um pouco mais se bobear. Então, assim, não seria um livro barato. Eu não sei se o mercado tá bom pra trazer esse livro aqui. A gente tá vendo, né, com toda essa situação de preço de livro. Mas, assim, não custa sonhar. E eu espero muito que quando essa situação tiver um pouco melhor, a gente tenha a obra máxima, então, do Brandon Sanderson, que é simplesmente o meu sonho, sabe? De leitora. 10. Illicit Affairs. Um livro que você ama, gostaria de falar sobre, mas não sabe como explicar. Gente, assim, simplesmente me dá a tela azul quando as pessoas me pedem pra explicar sobre o que é a Roda do Tempo. Às vezes isso acontece no Twitter. Imagina só, a gente tem lá limitação de caracteres. Como que eu vou explicar esse livro? Às vezes no trabalho o pessoal me pergunta, né, qual a sua série favorita, qual o seu livro favorito. Quando eu falo a Roda do Tempo, eles também pedem pra eu explicar e eu sempre fico, meu Deus, e agora? Porque, gente, essa aqui é uma série muito complexa e é muito difícil explicar sobre o que ela é, porque ela é sobre muitas coisas, sabe? Eu já consegui a proeza de recomendar esse livro aqui em 1 minuto naquele quadro do canal. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E não me perguntem como eu fiz isso, porque até hoje eu não sei. Mas geralmente assim, quando me perguntam, eu dou uma pelada, eu direciono a links, sabe, gente? Inclusive, no site do Abdução Literária tem muito conteúdo sobre a Roda do Tempo. Se você quiser saber sobre essa série, não me pergunte. Mas então, vai lá então pesquisar, tem alguns vídeos aqui no canal sobre esse livro. E claro, tem um podcast que eu participo com alguns amigos, que chama O Povo do Dragão. E assim, particularmente, é um podcast que tá dando muito gosto de fazer e a gente fala muito sobre a série. A gente tá indo a fundo dentro desse universo, tá muito legal. Se você tem interesse, compensa muito conhecer e eu acho que o interesse vai disparar, sabe? Eu vou deixar também os links aqui na descrição, se vocês quiserem conhecer o nosso podcast. Gente, tá muito, muito legal. E vamos para a próxima pergunta. Invisible String. Essa é a pergunta 11, né, da faixa 11. Um personagem pelo qual você se sentiu muito ligado emocionalmente sem nem perceber. Gente, em Um Lugar Bem Longe Daqui, a gente tem uma trama que te envolve de forma gradual. Com a Kaia, é muito natural a gente se envolvendo com ela, sabe? Porque a gente começa a acompanhar a história dela quando ela ainda é uma menininha de 6 anos, se eu não me engano. E ela se vê ali abandonada pela família. E ela precisa sobreviver sozinha, crescer sozinha. E ela mora num brejo com poucas condições. Então, assim, quando você percebe, você já tá tão, assim, conectado com a história, já tá tão envolvido com essa personagem, sabe? Que você quer torcer por ela, você quer proteger ela, você quer que tudo dê certo, sabe? Particularmente, ela é uma personagem que dá gosto, porque ela é muito inteligente, sabe? Então você sabe por todos os perrengues que ela passou, e mesmo assim ela resistiu, ela persistiu e ela se tornou inteligente. Então você quer que dê tudo certo pra personagem. E eu me senti muito conectada, sabe? O legal dessa história é que você não sabe pra onde ela vai. E aí quando você percebe, você tá extremamente envolvida. E você tá torcendo, assim, muito pra personagem. É uma personagem que dá gosto, sabe? Que é forte e que é incrível, sabe? Inclusive, gente, todo esse livro é incrível. Eu amo demais, assim. Só de falar pra vocês, bate aquela saudade, dá vontade de reler e reviver essa história que é maravilhosa. 12. Mad Woman. Uma protagonista feminina que é mal compreendida por não se encaixar no estereótipo da mocinha. Essa pergunta, gente, foi feita para ser respondida por ela. Volta aqui e pode entrar na Nynaeve. Novamente de A Roda do Tempo. Gente, muitas pessoas, muitos leitores não gostam muito dessa personagem. Principalmente homens, porque será, né? Mas ela é uma personagem maravilhosa. A Nynaeve, ela foge completamente do estereótipo da mocinha, porque ela é muito topetuda, ela é muito irritável, ela é impulsiva, ela é intensa, ela não sabe controlar muito bem
o seu humor, né? Então constantemente você vê ela de cara amarrada e descontando a sua raiva assim na sua trança. E ela também é o tipo de personagem que eu sei que ela vai evoluir muito durante essa série, porque ela tem muitos complexos, ela tem muitos bloqueios, ela precisa saber filtrar melhor os sentimentos dela. E é por isso que eu acho ela uma personagem compreendida, sabe? Uma personagem perfeita, que tem ali um caminho pra aprender a lidar consigo mesma, aprender a lidar e controlar os seus sentimentos. Mas, sério, gente, ela é uma personagem engraçada, ela é uma personagem maravilhosa, é a minha personagem favorita dessa série. E eu me sinto até, então, suspeita pra falar, mas eu adoro acompanhar essa personagem, a forma como ela desestrutura os outros. E eu fico, assim, muito chateada quando as pessoas não conseguem compreender ela, sabe? Então é isso. Tá quase acabando, gente, bora lá. 13, Epiphany. Eu não lembro se é assim que se fala esse nome. Um personagem que você gostaria de guardar em um potinho bem protegidinho. Pra essa pergunta, então, eu vou responder com a Ofélia de O Labirinto do Fauno. Eu li primeiro o livro e depois eu conferi o filme. Mas, gente, a Ofélia é uma personagem que você teme muito por ela e você pensa em proteger ela a todo momento, né? Primeiro que a mãe dela tá enfrentando uma gravidez de risco, então ela precisa meio que ficar em repouso ali. Ao mesmo tempo que elas vão morar com o padrasto da Ofélia, que é, assim, um militar de um governo fascista, que é, assim, insuportável e não trata a Ofélia bem. E ele, assim, é extremamente violento e asqueroso. E aí a gente vê a Ofélia meio que sozinha, sabe? Somente na companhia ali dos seus livros e também da sua imaginação fértil. E ela acaba, assim, entrando em situações bem perigosas e bem tensas. E você fica o tempo todo torcendo pra dar tudo certo pela personagem. Durante toda essa leitura eu fiquei com o coração apertado. Eu queria muito que tivesse uma luz, sabe, pra proteger essa criança. Essa é uma história triste, né, gente? Não sei se vocês já leram o livro ou já assistiram o filme, mas essa é sim uma história muito triste, muito dolorosa. E durante, assim, todo o tempo eu me vi querendo proteger a Ofélia das maldades humanas e das coisas ruins, sabe? Então, eu queria colocar a Ofélia num potinho e proteger ela. 14. Beth, um personagem que você amava e te surpreendeu negativamente. Gente, tem um personagem que me surpreendeu negativamente, mas eu continuo amando muito ele. Ele é um personagem que é o estereótipo do personagem, assim, que tem um passado sombrio, sabe? E por causa disso ele tem algumas atitudes questionáveis e ruins, e você torce pra ele ter um arco de redenção, sabe? É bem clichê, eu sei. Mas eu estou falando do Dara, de A Cidade de Bronze. E, gente, eu comecei, assim, essa história gostando muito do personagem. Não precisou de muito pra me tornar cadelinha dele. Mas, assim, deu pra perceber que desde o início ele é um personagem muito assombrado por coisas muito tensas que aconteceram no passado dele. Ele tem, assim, um passado muito traumatizante e é muito difícil deixar isso pra trás. E isso acaba motivando ele, né? Então, eu sei que é problemático a gente colocar algumas atitudes ruins no personagem e tentar justificar com o passado dele, mas mesmo assim é um personagem que eu comprei muito e que eu consegui torcer muito por ele e que eu acho que tem todas as condições ali de evoluir e de redimir, né? Acho que ele tá longe ainda da redenção, acho que ele vai me causar um pouquinho de dor de cabeça ainda, mas eu amo esse personagem e eu tô torcendo muito, muito pra ele, gente. Peace, um livro que a gente ama e não sabe o que puxa esse sentimento. Gente, até hoje eu não sei o que rolou com Vitorianas Macabras, gente, porque eu amo demais esse livro, eu tenho um carinho, assim, por ele, sabe? Eu sei que todo o contexto ajuda, que a gente tem aqui um livro, uma coletânea de contos, né, de autoras da era vitoriana, mas esse é um livro, assim, muito completinho, a gente tem toda uma introdução, a gente tem os extras, então é muito fácil você ficar imerso dentro dessa era. Mas, gente, eu me conectei muito com essas mulheres, sabe? Porque a cada conto a gente tem ali uma mini biografia. A gente tenta imaginar como era difícil, sabe, na época delas, escrever e se mostrar pro mundo e tentar fazer suas publicações, sabe? Então são mulheres, assim, muito guerreiras. Como o próprio nome diz, são mais do que vitorianas, são vitoriosas. E as próprias histórias, sabe? Eu fiquei muito envolvida com as histórias. E assim, terror não é o meu estilo, gente. Então,
aqui, assim, começou algo, sabe? Até hoje eu fico meio confusa, eu falo, gente, por que eu me apeguei tanto a esse livro? Mas ele é especial demais pra mim. E eu fico chocada porque não é o meu gênero favorito. E eu também não sou muito fã de contos. Mas ele me envolveu demais. Eu me conectei, assim, muito com esse livro como um todo, sabe? Porque, como um todo, ele conversou comigo. E foi incrível. Continua sendo uma das melhores experiências de leitura que eu tive nesse ano. Última pergunta! É sempre muito bom chegar aqui. 16. Hoax. Um livro sobre ou com relacionamento tóxico. Eu percebi que faz muito tempo que eu não leio algum livro, né, com relacionamento tóxico, eu acho. A não ser que eu tenha esquecido. Mas, em Heartstopper, que foi um quadrinho que eu li esse ano, eu lembro que no início, um dos personagens principais, que é o Charlie, ele tinha ali um relacionamento abusivo, né? Na verdade, ele é gay e ele tinha um namoradinho que não queria assumir ele diante dos amigos. Só que o Charlie percebia que esse amigo, ele saía com outras garotas, ele se mostrava uma outra pessoa longe do Charlie, sabe? E quando o Charlie pedia pra eles não se encontrarem escondidos, pra eles agirem mais de forma natural, eu senti ali que esse outro personagem fazia uma pressão psicológica nele, tentava, assim, ficar enrolando ele. Então, desde o início, eu torci muito pro Charlie abrir os olhos, dar um pontapé na bunda desse cara, assim, que era pura radiação, sabe? E então, dessa forma, a gente encerra essa tag que eu amei responder e eu vou amar ter ela aqui no meu canal. E eu não vou marcar ninguém, assim, em específico, mas, gente, se você for um Swift, assim, sinta-se convidado para responder essa tag. Sinta-se marcado, eu sei que você vai amar responder e ter essa tag também registrada no seu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu sei que vocês amam tag, eu também adoro. Ainda mais quando é especial, né? Se você ainda não é inscrito no canal, gente, por favor, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Até o próximo!